Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Marvel. Eu sou o Tecnomago. Capítulo 51. Aidan sabia da vigilância da SHIELD há muito tempo. Um mês depois de construir seu primeiro conjunto de sensores de amplo espectro para seu laboratório, ele começou a captar sinais fantasmas ao redor de sua casa. Fluxos de dados criptografados de nível militar, que ricocheteavam em uma série de empresas de fachada pertencentes a uma companhia que oficialmente não existe. As técnicas deles eram boas, mas tudo deixa um rastro digital. Ele simplesmente optou por se fazer de desentendido, mantendo sua persona e ocasionalmente revelando apenas o suficiente para mantê-los intrigados. Então disse ele a Coulson, com um sorriso irônico nos lábios enquanto o carro atravessava os subúrbios, acho que não faria sentido se eu não me juntasse a vocês agora? Proteger ativos domésticos de alto valor faz parte do nosso mandato, Sr. Parker. O senhor não tem nenhuma obrigação, respondeu Coulson, em tom perfeitamente neutro. Não precisa se sentir pressionado. Muito bem, então, Aidan suspirou dramaticamente. Vamos reformular. Qual é o verdadeiro propósito desta excursão? Não me diga que é apenas para me informar que me tornei um membro reserva da sua aliança das superpotências. Essa era a única tarefa originalmente, admitiu Coulson. Mas agora, dados os eventos recentes, você precisa vir comigo ao México para trabalhar e se familiarizar com o trabalho. Vamos esquecer essa história da reserva, pensou Aidan por um instante, antes de balançar a cabeça em sinal de negação. Ele ainda tinha muita coisa para fazer, não tinha tempo para bancar o herói. Vou pensar nisso quando for adulto. Claro, acrescentou, se precisar de ajuda com alguma coisa, pode nos procurar. Afinal, eles haviam protegido sua vida pacífica. Era uma dívida de gratidão. E além disso, muitos dos materiais exóticos de que precisava para sua pesquisa não podiam ser comprados apenas com dinheiro. Ele precisaria dos contatos deles. Vou relatar isso ao diretor, disse Coulson. Mas estou muito otimista em relação a você. Não importa onde você esteja, espero que se mantenha fiel às suas convicções. Sim, eu vou, respondeu Aidan. E quando a sua SHIELD estiver um pouco mais organizada, vou considerar me juntar a eles. Espero que até lá eu possa ser o diretor. Quando Fury se aposentar, talvez seja a sua vez, respondeu Coulson com um tom estranho e sério. Você é um cara legal, disse Aidan, mudando de assunto. Quando eu tiver a oportunidade, vou desenvolver um shampoo que promova o crescimento do seu cabelo. O músculo na mandíbula de Coulson se contraiu. Talvez se evitarmos falar sobre entradas no cabelo, esta possa ser uma conversa agradável. Não estou brincando, insistiu Aidan. Basta estimular os folículos, reativar as células da matriz e sintetizar a proteína capilar, e novos fios de cabelo crescerão, certo? Com seu vasto conhecimento biológico do universo de Resident Evil, isso era trivial. Não apenas sei, sou bastante habilidoso. Vou te dar algo quando chegarmos. Ele já estava pensando no bioimplante simplificado que tinha consigo. Quer dizer que meu cabelo realmente pode crescer de novo? Perguntou Coulson, com um lampejo de esperança genuína nos olhos. Sem problemas. Em outro lugar, em uma instalação segura da SHIELD, o diretor Nick Fury estava tendo uma reunião de recrutamento bem menos bem-sucedida. Ele estava diante de uma projeção holográfica de Tony Stark. Estamos montando uma equipe, disse Fury, com a voz num tom baixo e resmungão. E tenho certeza de que são adoráveis, respondeu a voz de Tony do holograma. Mas eu não me dou bem com os outros. Esta é a iniciativa Vingadores. Estou lhe oferecendo uma posição como consultor, a ponto. Tony riu. Um consultor? Nick, eu não dou consultoria. Eu sou o dono da empresa. Eu lidero. Ou não participo. Ele fez um gesto obsceno com os 2 dedos para Fury, e a projeção desapareceu. Fury olhou com desdém para o vazio. O fracasso da operação com o agente Deren, um infiltrado da Hydra, fora um grande revés que o alertara para a profundidade da corrupção dentro de sua própria organização. Agora, Stark se recusava a cooperar. O mundo estava ficando cada vez mais estranho, e os heróis estavam se mostrando difíceis de controlar. Quando Coulson e Aidan chegaram a Poente Antigo, no Novo México, a SHIELD já havia transformado o local desolado da cratera em um acampamento enorme e extenso. Ao cair da noite, uma base bem estruturada estava completa, seus potentes refletores transformando a noite desértica em um dia artificial. Tudo centrado no estranho martelo que jazia semi-enterrado na terra. Coulson conduziu Aidan até a cidade. O que o seu diretor disse sobre o Adamantium? Perguntou Aidan enquanto caminhavam. Ele concordou, mas não podemos lhe dar uma armadura completa, respondeu Coulson. Apenas um escudo. O Adamantium é extremamente raro. O escudo do Capitão América também é feito com ele, embora seja misturado com Vibranium. Certo, disse Aidan sem discutir. Quando posso receber? Talvez amanhã. Já solicitei reforços. Um agente trará o equipamento consigo. Então, o que achou da coisa que te dei? Foi útil? Perguntou Aidan assim que chegaram ao destino. Muito útil, admitiu Coulson. Por baixo do paletó, era possível ver listras azuis brilhantes, semelhantes a veias, que se estendiam pelo seu braço. Isso pode ser produzido em massa? Gostaria de equipar nossa equipe com isso. Não, disse Aidan. Eu só fiz 2 trajes completos. O seu é uma versão simplificada. Ele só aumenta a velocidade e a força. Ele explicou que se tratava de um implante contendo células infectadas pelo vírus T neutralizadas, provenientes de um besouro tigre, um inseto capaz de se mover a uma velocidade 171 vezes maior que o comprimento do seu corpo por segundo. Era um aumento de velocidade enorme, mas não conseguia fornecer a cobertura total do corpo que o traje dele oferecia.
Então, esta era originalmente destinada ao Sr. Stark? Perguntou Coulson, curioso. Não, essa é a que está na minha mão, respondeu Aidan, levantando a mão para mostrar o desenho semelhante a uma tatuagem no dorso. Acho que estamos nos dando muito bem. Coulson insinuou, claramente querendo um para si. Você é um cara legal, repetiu Aidan com um sorriso. Vou pensar no assunto. O destino deles era um pequeno laboratório pré-fabricado. Vamos ao laboratório do Dr. Selvig, explicou Coulson. Precisamos solicitar os dados deles. Então, vamos invadir um prédio? Aidan ergueu uma sobrancelha. Trata-se da segurança da Terra, disse Coulson pacientemente. Não temos escolha. O laboratório estava vazio e trancado. Um agente arrombou a fechadura e a equipe começou a embalar sistematicamente cada equipamento, cada caderno, cada disco rígido em caixas pretas e esterilizadas. Aidan estava no meio de tudo, lendo com interesse um livro empoeirado de mitologia. Foi então que Jane Foster, Darcy Lewis e o Dr. Selvig entraram de repente. O que está acontecendo? Perguntou Jane, com os olhos arregalados de incredulidade enquanto via o trabalho de sua vida sendo levado embora. Senhora Foster, disse Coulson, dando um passo à frente. Sou o agente Coulson da SHIELD. Qual o sentido de dizer isso? Você não pode simplesmente fazer isso, ela gritou, avançando apressadamente. O Dr. Selvig tentou impedi-la, mas ela estava furiosa. Deixá-los ir. Eric, este é o trabalho da minha vida. Coulson tentou oferecer-lhe um cheque como compensação, mas ela riu amargamente na cara dele, explicando que havia construído a maior parte do equipamento sozinha. Na discussão que se seguiu, um agente chegou a arrancar seu caderno pessoal de suas mãos. Assim que tudo estava carregado, Coulson gritou. Aidan, estamos indo embora. Certo, respondeu Aidan. Ele saiu com o livro. Ao passar por Jane Foster, que estava perturbada, parou e entregou a ela. Os mitos aqui dentro, disse ele baixinho, são reais. Então, entrou no carro de Coulson e foi embora, deixando Jane olhando para o livro em suas mãos, atônita. Mais tarde naquela noite, de volta à base da SHIELD, Aidan estava sozinho na cratera com o martelo. Ele segurou o cabo revestido de couro, os músculos do braço se contraindo enquanto o aprimoramento de seu traje biológico se manifestava. Ele puxou com mais de 1 tonelada de força. O martelo não se moveu. Ele soltou o martelo, com uma expressão de intensa concentração no rosto. Não se trata de força, pensou, seus olhos percorrendo as runas tênues e brilhantes na lateral. Aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. É um encantamento de dignidade. Uma trava bioética atrelada aos padrões neurais do usuário. Ele não via como uma falha, mas como um novo e fascinante enigma. Nesse instante, um agente o chamou para jantar. Ele lançou ao martelo um último olhar pensativo e se retirou. Capítulo 52. Após um jantar apressado, Aidan se viu vagando pelo extenso e brilhantemente iluminado acampamento da SHIELD. Passou por inúmeras salas de testes e laboratórios móveis, cujos interiores fervilhavam com cientistas analisando dados da cratera. Absorveu o que pôde à distância, mas astrofísica não era sua especialidade. O conceito da Bifrost, uma ponte Einstein-Rosen controlada e estável, capaz de atravessar os 9 reinos, era profundamente fascinante. Uma solução muito mais elegante do que seu próprio protótipo de portal desajeitado. Mas ele sabia, pelas lendas de seu mundo, que a primeira visita de Thor levaria à destruição da Bifrost. Mais importante ainda, ele ainda não estava pronto para se envolver na política cósmica de seres como Odin. Paciência era uma virtude que ele estava aprendendo lenta e dolorosamente. Com a maioria das áreas de interesse restritas a pessoal com autorização de nível 7 ou superior, ele se viu atraído de volta à cratera, ao martelo que ali repousava, vibrando com uma energia quase imperceptível. Deu uma volta completa ao redor dele com a mente a mil. Então tomou uma decisão. O biotraje azul safira envolveu seu corpo, seus mecanismos internos ganhando vida. Ele agarrou novamente o cabo revestido de couro. Firmou-se, concentrou toda a sua energia e puxou. A musculatura do traje se tensionou, seus pés afundando na terra. Mesmo assim, não se moveu. Nem 1 milímetro. Ele desistiu frustrado, mas não derrotado. Era a hora de uma abordagem diferente. Ruby, ordenou ele, sua voz ecoando levemente dentro do capacete. Ative o protocolo Alice 1. Assuma o controle direto das funções motoras da armadura e tente levantar o martelo à sua frente. Ele não tinha certeza se funcionaria. Lembrou-se da história do Visão levantando o Mjolnir, mas será que isso se devia à joia da mente em sua testa, ou porque o Visão, como um sintozoide, não era tecnicamente um ser vivo, e portanto isento do encantamento de dignidade? Este era o seu experimento para descobrir. Obtendo permissões, respondeu Ruby com sua voz calma. Permissões concedidas. Assumindo o controle direto. As lentes vermelhas, em formato de olho composto, de seu traje escureceram e depois acenderam novamente. Aidan sentiu uma estranha sensação de distanciamento enquanto seu próprio corpo se movia sem que ele as controlasse. Os movimentos do traje eram perfeitamente fluidos, incrivelmente eficientes, desprovidos de qualquer hesitação humana. Ele se abaixou, sua mão enluvada de azul envolvendo o cabo do martelo. Sob o olhar atento e introspectivo de Aidan, a armadura se fechou, e lenta e suavemente o Mjolnir se elevou no ar. Devolva o controle para mim. Agora, ordenou Aidan com a mente girando com as implicações. Controle transferido, confirmou Ruby. No instante em que sua consciência retornou ao controle, uma torrente ofuscante de poder bruto e cósmico, uma tempestade de energia pura, irrompeu do martelo.
subindo por seu braço e percorrendo todo o seu sistema nervoso. Era uma agonia e um êxtase que ele não fora feito para suportar. Cambaleou para trás, seu corpo dominado, e o martelo escapou de sua mão, aterrissando na terra macia com um baque surdo e definitivo. Inconformado com isso, ele tentou novamente e novamente. A cada tentativa sentia o imenso poder contido no martelo, mas sua própria consciência viva e orgânica atuava como uma barreira, impedindo de realmente usá-lo. Ruby, tente de novo, disse ele franzindo a testa. Afirmativo. A inteligência artificial foi reativada e mais uma vez o martelo foi erguido com facilidade. Agora execute manobras básicas. Arremesse e pegue. O traje obedeceu. O martelo girou levemente no ar, descrevendo alguns círculos perfeitos antes de ser apanhado suavemente. Era como se a inteligência artificial fosse simplesmente um suporte inanimado, uma ferramenta sofisticada erguendo outra ferramenta. O martelo comportava-se como se estivesse pendurado num suporte, e não sendo empunhado. Podia ser movido, mas o seu verdadeiro poder permanecia adormecido. Aidan pediu a Ruby que o colocasse de volta no lugar. Por ora, não havia mais nada que valesse a pena observar. Mas, assim que recuperou o controle e se virou para sair, percebeu que não estava mais sozinho. Um homem alto e corpulento, de cabelos loiros encaracolados, permanecia imóvel na borda da cratera, encarando-o com uma expressão de puro choque e descrença. Nesse mesmo instante, um guarda da SHIELD, ainda maior e mais musculoso que o recém-chegado, avançou e desferiu um soco poderoso bem no rosto do homem atordoado. O golpe trouxe Thor de volta à realidade. Ele balançou a cabeça, a confusão em seu rosto substituída por uma onda de fúria guerreira. A figura de traje azul que de alguma forma havia erguido seu martelo teria que esperar. Primeiro, ele precisava lidar com aquele bruto. Lá no alto, empoleirado como um falcão no andaime de uma estrutura de iluminação, Clint Barton já havia puxado seu arco, cuja mira laser era um ponto vermelho fixo no peito de Thor. Aidan, não haja precipitadamente, disse Coulson pelo comunicador de Aidan ao chegar ao local. Aidan simplesmente deu de ombros por dentro do terno. Ele não tinha intenção nenhuma de se envolver. Thor derrotou o agente da SHIELD com alguns movimentos rápidos e brutalmente eficientes, aprendidos ao longo de 1000 anos de batalha, e então voltou sua atenção para a cratera. Ele viu que a estranha figura azul havia desaparecido. Seus olhos pousaram em seu martelo Mjolnir, alegria e esperança inundaram seu rosto. Ele caminhou diretamente até ele, cheio de confiança, e agarrou o cabo, pronto para reivindicar seu poder, seu direito de primogenitura. Ele puxou. Nada. Ele cerrou os dentes, os músculos se contraindo, e puxou novamente com toda a sua força. O martelo permaneceu firmemente fincado na terra, como se fosse parte da própria terra. Tentou de novo e de novo, sua confiança se desfazendo em confusão, depois em desespero avassalador. Com um rugido gutural final de pura frustração, ergueu o rosto para o céu tempestuoso e gritou em angústia, um grito que parecia perguntar ao próprio cosmos. Por quê? Mais tarde, depois que Thor foi levado para interrogatório, Coulson encontrou Aidan. Ele entregou a Aidan um objeto pesado e circular, envolto em lona. Aqui está. Seu item foi entregue. Tão rápido? Perguntou Aidan, surpreso ao pegá-lo. O agente terminou sua outra tarefa mais cedo, explicou Coulson. Aidan desembrulhou. Era um círculo perfeito de adamantium bruto e não polido, cuja superfície parecia absorver a luz. Um círculo? Reclamou ele, o designer dentro dele ofendido. Você acabou de copiar o escudo do Capitão América. É a forma menos eficiente para desviar energia cinética. Isso é um problema? Se você não gostar, modifique você mesmo, disse Coulson. Sim, vou, respondeu Aidan, com a mente já projetando uma versão expansível para o pulso. Eles conversaram por mais um tempo, Coulson tentando sutilmente incutir alguns de seus próprios valores sólidos, preocupado com a veia obsessiva que havia observado no jovem brilhante. Naquela noite, Aidan estava deitado em sua cama, exausto. O projeto do filme de Resident Evil ainda aguardava uma equipe de produção. Ele precisava acelerar seus próprios planos. Um pensamento claro e preciso formou-se em sua mente. Ele precisava de um plano B, uma maneira de proteger seu corpo físico enquanto sua consciência estivesse a anos-luz de distância, em um sonho sistêmico. E precisava acelerar seus estudos de magia. Seus pensamentos divagaram. Meu poder se baseia em uma rede. Ruby, os microbots, os laboratórios, tudo está interligado. Uma inteligência artificial como Ultron, nascida de uma joia do infinito. Ruby talvez não tenha a menor chance. Se minha rede for comprometida, eu me torno um garoto de terno elegante, sem nenhum poder. Mas a magia é diferente. Seu poder é inerente. Ela quebra as leis da física. Um objeto encantado, um feitiço bem formulado. Essas são coisas que uma inteligência artificial não pode simplesmente hackear ou apagar. O sistema me deu afinidade por ambas por um motivo. A tecnologia é o corpo do meu poder. A magia deve se tornar sua alma. Para ser verdadeiramente invencível, ele sabia que precisava dominar ambas. Com a experiência que acabará de adquirir, agora ele tinha uma confiança real e inabalável nesse dom fundamental. Capítulo 53. Na manhã seguinte, Aidan enviou um relatório detalhado ao agente Coulson. Para agente P. Coulson, SHIELD de A. Parker, consultor assunto, análise do artefato M1, Mjolnir, conclusão.
O objeto é regido por um encantamento bioético que restringe seu uso a um perfil psicológico e biológico específico. Construções mecânicas não sencientes, como uma armadura pilotada por inteligência artificial, podem manipular a forma física do objeto, mas não podem acessar sua fonte primária de energia. Trata-se, para todos os efeitos, de uma arma inteligente e sofisticada que requer uma chave viva específica para desbloquear todo o seu potencial. Estudos adicionais são necessários para decodificar a natureza do parâmetro de dignidade. Enquanto isso, Coulson estava concentrado em um assunto mais concreto. Depois de comparar as imagens de segurança do intruso da noite anterior com uma foto da pesquisa de Jane Foster, uma foto dela com um homem bonito e sorridente, ele agora tinha uma identificação positiva. Suspeitando do verdadeiro envolvimento de Thor nos estranhos eventos, ele ordenou que o Asgardiano, perplexo, fosse detido para interrogatório. Aidan, por sua vez, estava ocupado com sua nova aquisição. O agente da S.H.I.E.L.D. havia entregado seu escudo de adamantium naquela manhã. Era um círculo perfeito e sem adornos de metal cinza bruto que parecia absorver a luz. Aidan passou uma hora em uma oficina móvel, os nanites de seu traje fluindo sobre o metal quase indestrutível, gravando um complexo padrão de teia de aranha em sua superfície com precisão microscópica. Em seguida, integrou um pequeno chip eletromagnético, permitindo que fosse recolhido para sua mão sob comando. Ele o ergueu, admirando seu trabalho. Era uma fusão perfeita de material indestrutível e tecnologia avançada. Ainda assim, pensou com um sorriso irônico, parece um brinquedo. Enquanto Aidan estava ocupado personalizando seu novo escudo, o céu do deserto, a 80 quilômetros a noroeste, se abriu. Uma coluna ofuscante de energia com tons de arco-íris atingiu o solo desértico com um som como se a própria realidade estivesse se despedaçando. O chão tremeu por quilômetros ao redor, e o ar crepitou com o gosto de ozônio e algo mais, algo antigo e poderoso. A equipe de monitoramento da S.H.I.E.L.D. reagiu instantaneamente, com seus equipamentos emitindo alertas sonoros devido à enorme sobrecarga de energia. Aidan, quer vir comigo? Perguntou Coulson casualmente ao passar pela oficina, já se dirigindo para um veículo. Não, vou direto para a cidade, respondeu Aidan, arrumando suas ferramentas. Quando Coulson estava prestes a sair, Aidan se virou. Agente Coulson, disse ele, estendendo a mão. Me dê sua identificação. Para quê? Perguntou Coulson, intrigado, mas mesmo assim sacou seu distintivo de nível 6 da S.H.I.E.L.D. Vai ser útil, disse Aidan, pegando o distintivo. Não se preocupe, não vou fazer nada de errado com ele. Devolvo quando voltar. Você sabe de alguma coisa? Perguntou Coulson, estreitando os olhos com suspeita. Sim, respondeu Aidan simplesmente. Eu explico depois. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu. Uma sombra de armadura negra cruzou o deserto, um par de asas metálicas levando Aidan rapidamente em direção à cidade de Poente Antigo. Seu biotraje Alice, havia sido aprimorado, os micro-robos agora capazes de se dobrar e assumir a aparência de roupas comuns, e todo seu sistema era alimentado pelo novo elemento do reator Ark fornecido por Tony Stark. Ele pousou nos arredores da cidade e avistou várias figuras com trajes asgardianos ornamentados, em estilo medieval, caminhando em direção ao laboratório do Dr. Selvig. Dirigiu-se imediatamente ao gabinete da prefeita. A prefeita era uma senhora idosa de cabelos grisalhos e semblante severo, que segurava um chihuahua trêmulo contra o peito. E quem seria você, rapaz? Perguntou ela, observando o jovem de semblante sério que acabará de passar por sua secretária. Meu nome é Aidan Parker, disse ele, e esta cidade está em perigo iminente. Vocês precisam organizar uma evacuação de emergência. Imediatamente. E por que eu deveria acreditar em você? Disse ela com uma risada cética. Isto, disse ele, erguendo o distintivo de alto nível da S.H.I.E.L.D. de Coulson. E isto? Enquanto falava, suas roupas começaram a brilhar com uma cascata de metal líquido preto e prateado. Num instante, o enxame de micro-robôs se reagrupou em uma elegante armadura preta, fazendo parecer um tamanho maior e imponente sobre ela. A Chihuahua deu um ganido. Um momento depois, a armadura voltou ao seu formato compacto. Acho que isso deve ser prova suficiente, disse ele com um leve sorriso. A prefeita ficou boquiaberta, olhando fixamente. Ela checou o nível de acesso no distintivo, olhou para ele novamente e imediatamente pegou o celular para transmitir o aviso de evacuação. Os 2 policiais da cidade e os poucos agentes da S.H.I.E.L.D. posicionados no local rapidamente começaram a organizar a retirada ordenada, ainda que em meio ao pânico, da população. De volta ao laboratório de Selvig, Jane e os outros observavam o êxodo confuso dos moradores da cidade. Deveríamos ir também? Ela sussurrou para Thor e seus amigos asgardianos. Nesse instante, bum! Uma explosão alta e estrondosa ecoou na periferia da cidade. Eles trocaram olhares e correram para a rua. Lá, imponente à distância, estava uma figura blindada gigantesca. Os moradores que ainda não tinham saído correram gritando, lutando por suas vidas. O destruidor surgiu na rua principal, sua imponente estrutura prateada e metálica reluzindo como ondulações na água. Cada passo soava com um baque pesado e retumbante que fazia o chão tremer. Sua face sem feições começou a brilhar como uma fornalha, irradiando uma aura de poder cósmico letal. O rosto de Thor empalideceu. Ele sabia que agora era mortal, um fardo. Amigos, disse ele, com a voz carregada de amarga aceitação. Só vou atrapalhá-los. Vou levar Jane para um lugar seguro. Vocês precisam lidar com isso. Ele puxou Jane para longe do campo de batalha.
Lady Sif e os 3 guerreiros permaneceram de pé, armas em punho, encarando o autômato que se aproximava de frente. Chamem a atenção dele, gritou Sif, separando-se do grupo com sua lança e escudo, e circulando para atacá-lo pela lateral. Os 3 guerreiros avançaram. O destruidor desferiu uma rajada de pulso abrasador de sua placa frontal, o feixe de energia vaporizando um carro e deixando uma trincheira derretida no asfalto. O Volstagg barbudo bradou, por Asgard. Ele saltou para a frente, seus machados gêmeos erguidos, e os brandiu com toda a sua força contra o destruidor. O som foi um grito metálico ensurdecedor enquanto os machados raspavam inutilmente contra o metal uru antes que o destruidor o esmagasse como se fosse uma mosca, lançando-o contra uma caminhonete, destruindo completamente a metade dianteira do veículo. O destruidor caminhou em direção ao guerreiro caído, sua cabeça brilhando em vermelho, preparando-se para disparar outro pulso de energia para finalizar o serviço. Naquele momento crítico, Sif saltou de um telhado, cravando sua lança profundamente na nuca da criatura, bem na junção entre a cabeça e o torso. A energia do destruidor oscilou. Ele cambaleou, seu feixe de energia na cabeça enfraquecendo. Mas assim que os asgardianos começaram a relaxar, a energia voltou a aumentar. O metal líquido do corpo do destruidor cintilou, fluiu ao redor da lança cravada e a ejetou com uma facilidade desdenhosa, selando a ferida instantaneamente, sem um arranhão. Sua cabeça girou 180 graus para olhar para Sif, que agora estava empoleirada em suas costas. A fornalha em seu rosto se acendeu. Sif abandonou sua lança e rolou para longe, no exato momento em que uma explosão de pulso concentrada vaporizou o local onde ela estivera. Enfurecido, o destruidor começou a disparar descontroladamente. Uma explosão atingiu um posto de gasolina, desencadeando uma enorme bola de fogo que se espalhou e engolfou metade do quarteirão. Os asgardianos foram arremessados pela onda de choque, e sua resistência aprimorada foi a única coisa que os impediu de serem mortos instantaneamente. Sif se escondeu atrás dos destroços em chamas de um carro, observando horrorizada enquanto o destruidor avançava passo a passo. Sua face semelhante a uma fornalha brilhando novamente enquanto reunia energia e mirava diretamente em seu esconderijo. Capítulo 54. Thor observava a margem, com o coração frio e pesado como uma pedra no peito. Era mortal, impotente, um espectador da batalha pelo destino de um mundo que um dia chamara de seu para proteger. Viu a placa facial do destruidor incendiar-se, a energia cósmica concentrando-se para uma explosão final e letal, lançada diretamente contra a abatida Lady Sif. Queria gritar, avançar, fazer alguma coisa, mas era apenas um homem. Assim que o feixe de pulso de alta temperatura irrompeu, um clarão azul safira passou entre Sif e a explosão. Uma figura, vestida com um elegante biotraje vivo, materializou-se, um escudo improvisado do mesmo material azul absorvendo o impacto do ataque. O escudo ferveu e sibilou sob a imensa energia, e a figura começou a deslizar para trás sob a pressão implacável. É você, exclamou Thor, surpreso ao reconhecê-lo. Era o homem da cratera, aquele que havia erguido seu martelo. A defesa estava vacilando. Mas então, do céu, um turbilhão de gafanhotos pretos e prateados desceu. Os microdrones cercaram a figura de traje azul, se montando com uma série de cliques metálicos e agudos. Uma elegante armadura mecânica preta se formou sobre o biotraje, e o reator Ark no peito de Aidan ganhou vida, uma estrela em miniatura contra o caos, alimentando sistemas integrados com imensa energia. Repleto de energia renovada, Aidan fincou os pés no chão e começou a avançar passo a passo, repelindo a rajada de calor abrasadora do destruidor. Ele ergueu a mão livre e uma de suas flechas guiadas neuralmente foi lançada para frente, uma ponta de lança eletrificada apontada para o peito do autômato. Contudo, ao contrário da carne humana e do aço comum que encontrara antes, a flecha guinchou ao atingir a armadura de metal uru do destruidor, ricocheteando inofensivamente para longe. A cabeça do destruidor brilhou em vermelho mais uma vez. Reagindo instantaneamente, Aidan inclinou seu novo escudo de adamantium, desviando toda a força do feixe de energia para o lado. A explosão atravessou um prédio próximo, que explodiu em uma ensurdecedora explosão de tijolos e fogo. Enquanto o destruidor preparava outro pulso, Aidan arremessou seu escudo com toda a sua força. Clang! O escudo circular girou no ar como um disco, atingindo a cabeça do destruidor no exato momento em que ele ia disparar. O impacto fez a cabeça do autômato virar para o lado, interrompendo o ataque. O escudo ricocheteou perfeitamente, voando de volta para a mão estendida de Aidan. Por um breve instante, ele não resistiu à tentação de fazer uma pose, sua mente vagando por imagens do Capitão América. Isso seria muito mais legal com um martelo, pensou ele. Ele carregou seu repulsor de palma e disparou um tiro a queima-roupa. O destruidor cambaleou para trás um único passo, sua carapaça metálica intacta. Um impasse. Aidan tinha a velocidade e a capacidade defensiva para sobreviver, mas lhe faltava uma arma poderosa o suficiente para causar danos significativos. Ao mesmo tempo, o poder bruto do destruidor estava sendo neutralizado pela agilidade tática de Aidan. Pela barba de Odin, murmurou Volstagg, surpreso, apoiando-se em Fandral para se equilibrar. Quem é esse mortal? Não tenho certeza, respondeu Thor, com os olhos fixos na luta impossível e a mente a mil, mas ele provavelmente é o melhor guerreiro deste mundo. Quando tudo isso acabar, disse Volstagg com um sorriso, apesar dos ferimentos, preciso dividir um barril de hidromel com aquele homem. O impasse deu a Thor uma ideia. Um plano terrível, porém necessário.
Meus amigos, disse ele de repente, virando-se para os 4 Asgardianos feridos. Vocês devem retornar a Asgard. Usem a Bifrost. Detenham Loki antes que seja tarde demais. E você, Thor? Perguntou Sif com a voz carregada de ansiedade. Ele está aqui por minha causa, disse Thor, com o olhar fixo no Destruidor. Eu tenho um plano. Não se preocupem. Vendo que não tinham condições de continuar a luta, concordaram a contragosto e foram ajudar Jane e os outros a evacuar a área. Então, para espanto de todos, Thor largou seu escudo improvisado e caminhou calmamente para o campo de batalha. Parem com isso, meu amigo, meu irmão, exclamou ele, com a voz clara e firme. O Destruidor interrompeu seu ataque e voltou seu rosto brilhante e sem feições para ele. Aidan também parou, agradecendo a pausa, sua mente buscando freneticamente uma maneira de danificar a armadura encantada. Ele não conseguia evitar encará-la com inveja. Obrigado pela sua ajuda, disse Thor, lançando um olhar complexo para Aidan, o homem que havia empunhado seu martelo por um instante. Mas ele veio atrás de mim. Deixe-me cuidar disso. Você poderia ao menos me dizer qual é o ponto fraco dele, disse Aidan, dando de ombros e quebrando o silêncio. Você precisaria perfurar sua armadura ou sobrecarregá-la com uma fonte de energia superior para destruí-la por dentro, respondeu Thor gravemente. E com todo respeito, meu amigo, você não pode fazer nenhuma das duas coisas. A armadura do Destruidor era de Uru, um metal encantado que só podia ser danificado por uma substância mais forte ou por um imenso poder cósmico. Mas posso lutar contra isso o dia todo, disse Aidan com um sorriso confiante. Não, respondeu Thor solenemente. Isso é entre meu irmão e eu. Ele se virou e caminhou diretamente até o autômato imponente, parecendo uma criança diante de um gigante. Irmão, começou ele, com a voz carregada de tristeza e amor que ecoou pela rua em ruínas. Seja lá o que eu tenha feito de errado com você. Seja lá o que eu tenha feito para causar tudo isso, eu sinto muito mesmo. Ele olhou para a máquina impassível. Mas essas pessoas são inocentes. Matá-las não lhe trará nenhum benefício. O rosto do Destruidor incendiou-se novamente, calor e luz se concentrando para o golpe final. Thor permaneceu firme, sem medo nos olhos, apenas uma profunda sensação de paz. Então, se isso vai acabar com tudo, então me mate. O Destruidor permaneceu imóvel. A fornalha incandescente em sua frente foi diminuindo lentamente. Suas placas de blindagem se moveram. Ele estava hesitante. Virou-se como se fosse partir. Mas assim que um lampejo de esperança surgiu no rosto de Thor, o Destruidor se virou bruscamente e o atingiu com um golpe brutal de mão aberta. O sorriso sequer havia desaparecido dos lábios de Thor quando ele foi arremessado para longe, caindo com força no chão a vários metros de distância. Ele jazia imóvel, quebrado e agonizando. Thor, Jane gritou, se desvencilhando dos outros e correndo para o lado dele, desabando em prantos. O Destruidor lançou um olhar para Aidan e se virou para partir com a missão cumprida. Mas naquele exato momento, o céu escureceu. Um som como um grito lancinante atravessou as nuvens, um estrondo de trovão vindo direto na direção de Thor. Mjolnir, a mão se chocou contra a palma aberta de Thor com a força de um meteoro, e uma onda de relâmpagos divinos percorreu seu corpo. Ele despertou. O poder o invadiu como uma tempestade divina. Suas vestes mortais foram incineradas e substituídas por sua reluzente armadura asgardiana e sua capa vermelha esvoaçante. Ele se levantou, uma tempestade viva de raios, vento e fúria. No instante em que se ergueu, o Destruidor estava acabado. Ele se tornou um turbilhão de destruição, bombardeando a máquina com raios cósmicos até que um pequeno tornado se formou ao seu redor, erguendo-a no ar antes que Thor a derrubasse com um raio final e colossal que a despedaçou em um monte de metal fumegante e encantado. Deixem a armadura intacta, gritou Aidan de baixo. Eu tenho planos para ela. Enquanto observava Thor recuperar sua divindade, a mente de Aidan já estava bem no futuro. Ele queria ir para Asgard. Queria aprender com os anões de Nidavellir, os mestres artesãos que forjaram a manopla do infinito e o próprio Mjolnir. Sonhava em criar uma arma divina, mas sabia que ainda não era forte o suficiente. Seu caminho estava claro. Primeiro, terminar o filme Resident Evil para garantir seu próximo objetivo no sistema. Depois, seguir para Camartage para estudar magia sob a tutela da anciã. Só então, quando alcançasse o domínio absoluto tanto da ciência quanto da feitiçaria, estaria pronto para o vasto cosmos. Ele precisava estar em um mundo onde ameaças como Ultron eram inevitáveis. Sabia que sua tecnologia sozinha poderia não ser suficiente. O sistema lhe dera afinidade tanto por magia quanto por tecnologia por um motivo. Uma era o corpo de seu poder, a outra precisava se tornar sua alma. Capítulo 55. Thor, agora totalmente restaurado como deus do trovão, era uma visão magnífica e aterradora. Ele girou Mjolnir com um rugido ensurdecedor, invocando toda a fúria da tempestade dos céus. Um violento tornado giratório desceu sobre o campo de batalha, seu vórtice um turbilhão de vento, poeira e relâmpagos crepitantes. O poderoso Destruidor, preso em suas garras, foi impiedosamente arrastado para o ar. Tentou disparar seus pulsos de energia, mas Thor, agora um mestre da tempestade, pairava no olho do furacão.
desviando cada rajada abrasadora com um movimento preciso de seu martelo. Quando a tempestade atingiu seu ápice, Thor se transformou em um raio vivo. Ele mergulhou dos céus, martelo à frente, atravessando o próprio ataque de pulso do Destruidor. A energia cósmica bruta se espalhou inofensivamente contra a face de Mjolnir como fogos de artifício. Com um golpe final e estrondoso, Thor cravou seu martelo diretamente na cabeça do Destruidor. O impacto foi absoluto. Um clarão ofuscante de luz branca irrompeu, e por um instante todo o som cessou. Então, uma teia de relâmpagos azuis brilhantes percorreu a armadura Uru do inimigo, crepitando em seus circuitos encantados. Qualquer força cósmica que alimentasse o autômato por dentro se estilhaçou instantaneamente. A luz em seu rosto semelhante a uma fornalha se apagou. O Destruidor congelou no ar, seu corpo repentinamente mole e sem vida como uma armadura descartada, e despencou no chão com o estrondo cataclísmico que abalou os próprios alicerces da cidade. A tempestade dissipou-se tão rapidamente quanto se formara, o sol rompendo as nuvens. Thor desceu lentamente empunhando Mjolnir, sua majestosa capa vermelha esvoaçando atrás dele. Assim que seus pés tocaram o chão, ele os viu. Jane, com o rosto coberto por lágrimas de alegria, corria em sua direção. E correndo a uma velocidade impossível, sobre-humana, vinha a estranha figura blindada. O coração de Thor se encheu de orgulho. Ah, Jane, pensou ele. Sua devoção é infinita. E o guerreiro de armadura. Ele lutou com a coragem de um Asgardiano. Ele mereceu o abraço de um herói do filho de Odin. Um sorriso magnânimo se espalhou por seu rosto, e ele abriu os braços, pronto para receber suas duas admiradoras. Jane, ainda a certa distância, viu os braços abertos de Thor e seu coração disparou. Mas ela observou perplexa a figura blindada, movendo-se muito mais rápido do que qualquer humano, sem demonstrar qualquer sinal de que iria diminuir a velocidade. Aidan, por sua vez, nem sequer viu o gesto de Thor. O visor do seu capacete estava fixo nos destroços fumegantes do Destruidor. Análise. A integridade da carapaça metálica Uru principal está em 98%. Encantamento anulado. Excelente oportunidade de recuperação. Ele era um cientista correndo em direção a um espécime único e inestimável. Ele alcançou Thor primeiro e, sem interromper o passo, graciosamente desviou-se da calorosa recepção do deus e correu direto para o Destruidor caído. O momento ficou congelado em um silêncio constrangedor. Thor permaneceu de pé, com os braços estendidos como uma estátua confusa, seu sorriso heróico vacilando. Fandral, observando da lateral, levou a mão à boca para abafar o riso. Volstagg, no entanto, soltou uma gargalhada estrondosa e sonora que finalmente quebrou a tensão. Felizmente, Jane chegou logo depois, aliviando seu constrangimento ao abraçá-lo. Entretanto, Aidan havia chegado ao local do acidente. Ele afastou os destroços de um carro que jaziam amassados sobre o peito do autômato. Debaixo deles, a carcaça do Destruidor, carbonizada, mas perfeitamente intacta, estava exposta. Lindo, Aidan sorriu por dentro do capacete. Seu biotraje se dispersou em uma nuvem de microdrones que fluíram sobre o metal Uru prateado como uma maré de tinta negra. Eles penetraram nas costuras, integrando-se à estrutura interna enquanto novos circuitos de nanites negros se espalhavam pela superfície. Dois poderosos jatos de combustível, reaproveitados de seu próprio projeto Archangel, foram instalados em suas costas. Em instantes, o Destruidor se ergueu novamente. Seu exterior prateado e elegante agora estava riscado com linhas negras pulsantes, irradiando uma nova e sinistra aura. Como um toque final e absurdo, Aidan ordenou que alguns drones recuperassem seu escudo de adamantium e o colocassem na cabeça do Destruidor como um chapéu metálico redondo. Satisfeito, Aidan desativou seu traje biológico e aproximou-se do grupo, com seu novo e colossal brinquedo seguindo-o como um cão fiel. Ele então notou Jane e Thor, que agora estavam envolvidos em um beijo apaixonado e comemorativo. Instantaneamente seu bom humor azedou. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a atenção de todos se voltou para o Destruidor ressuscitado que pairava atrás dele. Garoto, saia de perto dessa coisa, gritou Thor, agarrando Mjolnir, pronto para lutar novamente. Sou eu! Aidan exclamou rapidamente, vendo Thor prestes a atacar sua nova e valiosa aquisição. Seu biotraje voltou ao lugar ao seu redor, revelando sua familiar silhueta azul. Você de novo! Thor franziu a testa, abaixando o martelo. Esse grandalhão está sob meu controle agora, disse Aidan. Só então ele percebeu que os outros nunca tinham visto seu rosto. Ele abaixou o capacete. Se não se importam, vou levá-lo comigo. Sem problema, disse Thor sem hesitar, com um sorriso voltando ao rosto. Considere isso um presente de agradecimento. Que roupa bonita, disse Aidan, admirando a armadura asgardiana completa de Thor. É você. Jane e os outros disseram em uníssono, finalmente reconhecendo o jovem que tanto se destacava entre os agentes da SHIELD. Olá, cumprimentou ele com um sorriso. Aidan Parker. É um prazer conhecer todos vocês pessoalmente. Eu sou Jane Foster, disse Jane primeiro. Prazer em conhecê-lo também. Eu sou Thor. Esta é Lady Sif, Volstagg, Fandral e Ogum, continuou Thor com as apresentações. Dr. Eric Selvig, disse o homem mais velho, observando Aidan atentamente. O senhor mora no Queens? Isso mesmo, Aidan concordou com a cabeça. Como você foi parar aqui? Trabalhando com a SHIELD, nada menos? Perguntou Selvig, intrigado. Vou acompanhar para aprender, respondeu Aidan casualmente. Pelos 9 reinos, pensei que você fosse um veterano de 100 batalhas. Um garoto. Volstagg gemeu. Meu chifre de cerveja chora por esta oportunidade perdida. Você só se importa em beber e comer, repreendeu Fandral.
Deveríamos processar aquela agência por contratar uma menor de idade, murmurou Darcy, a mulher de óculos com um tom sombrio. Talvez a gente consiga meu iPod de volta. Ele veio por diversão, não como funcionário, disse o agente Coulson, surgindo como que do nada. Ele olhou para o destruidor modificado e depois se virou para Thor. Parece que você tem mais coisas escondendo de mim. Filho de Cool, disse Thor com sinceridade comovente, colocando a mão no ombro de Coulson. Somos iguais. Guerreiros protegendo este mundo. Ele então olhou para Aidan. E você, Aidan Parker? A partir de hoje pode me considerar um aliado. Ele se virou para Coulson novamente. Mas você ainda precisa devolver o que tirou de Jane. Eles roubaram. Jane bufou, irritada. Emprestado, corrigiu Coulson, mas cedeu ao olhar de Thor. Tudo bem, pode ficar com seu equipamento. Ele se virou para Thor novamente. Imagino que você tenha como voltar para casa. Precisamos chegar a Bifrost, disse Thor, reunindo seus amigos. Ele se virou para Jane. Quer ver a ponte sobre a qual eu tanto falei? Claro, respondeu Jane suavemente. Com isso, Thor a pegou nos braços e alçou voo rumo ao céu. Os Asgardianos e os agentes da S.H.I.E.L.D. olharam para eles, um pouco atonitos. Eles não conseguiam voar. Precisa de uma carona? Perguntou Aidan, sentado casualmente no ombro do destruidor. Jatos em seus pés e costas se acenderam com um zumbido potente, e a nave pairou acima do solo. Os olhos de todos brilharam. Uma enorme figura prateada rasgou o céu, com vários passageiros agarrados às suas costas. Aidan, isso é seu? Gritou Coulson por cima do vento. Agora sim, gritou Aidan de volta. No local da Bifrost, Sif e os outros saltaram. Aidan Parker, disse Sif calorosamente, quando tudo isso acabar, espero que você nos visite em Asgard. Terei barris de suco esperando só para você, acrescentou Volstagg com uma gargalhada estrondosa. Com certeza, disse Aidan, tirando uma câmera futurista do bolso. Mas primeiro vamos tirar uma foto juntos. Ele jogou a câmera para o alto, onde ela ficou pairando. Clique. Um flash disparou da lente flutuante e uma foto de grupo impressa surgiu. Aqui está, disse ele, entregando a Thor. Pelos deuses, uma caixa de pintura mágica. Volstagg olhou boquiaberto. Boa viagem, gritou Aidan enquanto um raio de luz do arco-íris descia do céu. A Bifrost se ativou e Thor e seu grupo desapareceram, deixando apenas um padrão rúnico complexo e brilhante gravado no chão. Aidan estudou as runas, memorizando-as, e então se virou para se despedir. Já estou indo, acenou saltando de volta para o destruidor. Você não vai voltar conosco? Perguntou Coulson. Não tem como colocar essa armadura numa van, e também não é exatamente seguro na sua casa, respondeu Aidan. Melhor eu mesmo ir de avião. Acho que você deveria nos deixar ficar com ele. Nem pense nisso. Aidan o interrompeu imediatamente. Agora é minha propriedade pessoal. Tudo bem, suspirou Coulson. Que tal eu enviar o Gavião Arqueiro para escoltá-lo de volta? Não precisa. Eu me viro, disse Aidan, balançando a cabeça. A figura prateada e preta ascendeu, levando-o para as nuvens e desaparecendo de vista, deixando Coulson sozinho no deserto silencioso, imaginando que tipo de ser acabará de deixar seu mundo. Capítulo 56. Aidan sobrevoava a atmosfera superior nas costas do destruidor reaproveitado, a estrutura metálica Uru vibrando com uma energia baixa e ressonante sob ele. O ar frio e rarefeito passava velozmente, mas dentro de seu traje biológico, ele estava perfeitamente confortável. Não tinha intenção de retornar à base da S.H.I.E.L.D. Sabia com absoluta certeza que agentes da Hydra estavam infiltrados no acampamento, e voltar seria atrair problemas desnecessários. Uma complicação que seu cronograma meticulosamente planejado não podia tolerar. Era melhor simplesmente desaparecer antes mesmo que percebessem que ele havia sumido. Além disso, ele tinha preocupações mais urgentes. Sua mente, uma máquina finamente ajustada, já estava processando as próximas fases de sua grande estratégia. Primeira fase, consolidação, pensou ele, com as estrelas girando acima de sua cabeça. Finalizar a produção e o marketing do filme Resident Evil. O sistema exige isso, e o capital gerado será essencial. Simultaneamente supervisionar o lançamento comercial completo da linha Baymax. Fase 2, poder pessoal. Ele olhou para o padrão azul do biotraje no dorso da mão. Replicar e aprimorar o traje protótipo de Alice usando o material genético original. Dominar o vírus T e seus antídotos. E mais urgentemente desenvolver um dispositivo funcional de armazenamento espacial. Transportar recursos como destruidor através de continentes manualmente é ridiculamente ineficiente. Fase 3. O mundo invisível. Uma vez que seus alicerces corporativos e tecnológicos estivessem inabaláveis, ele buscaria camartage. A tecnologia tem seus limites, refletiu, mas a magia rompe as regras fundamentais da realidade. Esse é o verdadeiro caminho para o poder absoluto. Com a dilatação do tempo onírico proporcionada pelo sistema, ele teria sua própria câmara temporal hiperbólica. Um lugar para dominar as artes arcanas em anos subjetivos, enquanto apenas dias se passariam no mundo real. Há tanto a fazer. Naquela noite, ele pousou o destruidor em uma região montanhosa remota e arborizada dos Estados Unidos, sua forma imponente escondida em um vale profundo e isolado. Esperando por ele, encostada em uma rocha com os braços cruzados, estava uma figura vestida de vermelho e dourado. Esse é o brinquedinho que você trouxe do Novo México? Tony Stark olhou para o autômato colossal e silencioso assim que Aidan pousou. Sim. Há quanto tempo você está esperando?
Perguntou Aidan, saltando do ombro do destruidor enquanto seu traje biológico se dissolvia em sua pele, deixando-o com suas roupas do dia a dia. Cerca de 10 minutos, disse Tony, enquanto seu capacete se retraía, revelando seu rosto. Acabei de assistir a filmagem completa do combate que você enviou. Muito impressionante. Ele caminhou até a armadura de metal uru do destruidor e bateu com o nó do dedo, produzindo um som agudo e ressonante. A densidade do material é próxima à do Vibranium, explicou Aidan. Não é tão resistente à força cinética, mas suas propriedades únicas o tornam ideal para inscrever encantamentos. É essencialmente uma liga mágica. Você realmente acha que magia existe? Perguntou Tony, cético. Ou será que é apenas tecnologia que ainda não entendemos? Você viu o vídeo do Thor invocando uma tempestade, não viu? Perguntou Aidan confuso. Sim, eu fiz. Mas ainda me parece algum tipo de poder mutante de alto nível. Uma ramificação humana com um fetiche por controle climático. Simplesmente diferente. Talvez. Quem sabe? Aidan não se deu ao trabalho de discutir. Para um homem como Tony, cuja visão de mundo era inteiramente baseada nas leis imutáveis da física e da engenharia, o conceito de magia era um anátema. Bem, vamos embora daqui, brincou Aidan. Agradeço a carona, mas 2 caras se encontrando no meio do mato no meio da noite? Meio suspeito. Ele pulou de volta para o ombro do Destroyer. Não vou mentir, é um pouco estranho, admitiu Tony, arqueando uma sobrancelha. Seu capacete voltou ao lugar e com um rastro de energia branca brilhante, ele decolou para o céu. Aidan o seguiu de perto em seu novo e formidável veículo. Afinal, aquela era uma zona de testes militares. A última coisa que ele queria era ser confundido com um alvo inimigo. Eles retornaram ao principal centro de pesquisa de Aidan, a extensa instalação automatizada agora oficialmente chamada de Complexo Apex. Você construiu um exército inteiro de robôs, disse Tony, genuinamente impressionado enquanto observava as linhas de montagem mecânicas operando com uma precisão perturbadora sob as luzes do laboratório. Tem uma inteligência artificial gerenciando as operações, disse Aidan, enquanto guiava o destruidor até uma enorme plataforma aberta. Ela mantém todo o local produtivo. Ruby comece a compilar um perfil de dados desta blindagem. Uma projeção holográfica de uma jovem de vestido vermelho materializou-se entre eles. Entendido, disse ela. Compilando dados agora. Ela virou sua cabeça holográfica para Tony. Um prazer conhecê-lo, Sr. Stark. Por que você a chamou de Ruby? Perguntou Tony, observando a projeção com aparência infantil. Não combina muito com a vibe de uma inteligência artificial industrial. É a abreviação de Rainha Vermelha. Eu gosto da hipótese da Rainha Vermelha, respondeu Aidan. Os olhos de Tony brilharam ao reconhecê-lo. O quê? O quê? Neste mundo, disse Ruby em seu lugar com uma voz perfeitamente clínica, é preciso correr o máximo possível só para se manter no mesmo lugar. Aquela Rainha Vermelha, disse Tony. Biologia evolutiva, né? As espécies precisam evoluir constantemente só para sobreviver à competição. Exatamente, confirmou Aidan. Desde quando você se interessa por biologia? Perguntou Tony, arqueando uma sobrancelha. Já comecei, admitiu Aidan sem hesitar. Estou trabalhando em um soro ativador de células. É promissor, mas os efeitos colaterais ainda são extremos. Tony ficou genuinamente impressionado. Reanimar células mortas era coisa de ficção científica. Ah, certo. Isto é para você, disse Aidan, estendendo a mão. O logotipo azul da Umbrella em seu pulso pareceu se desprender da pele, fluindo e se transformando em um pequeno e intrincado medalhão que flutuou até a palma da mão de Tony. O que é isto? Perguntou Tony, olhando fixamente para o objeto que zumbia. Um biotraje. Aquele azul que eu estava usando antes. Ele aumenta a força física, é completamente autorreparável, inclui um chip de combate pré-carregado e pode permanecer oculto na pele como um padrão simples. Não interfere na sua vida diária. Pense nele como uma versão vestível e orgânica da sua armadura. Só que sem a capacidade de voar. Uau! Exclamou Tony, com os olhos brilhando. Isso é realmente incrível. Fiquei impressionado com seu novo elemento, disse Aidan com um sorriso. Este é um presente de agradecimento. Apaguei meus protocolos de acesso, então você pode personalizar a inteligência artificial dele e conectá-lo ao Jarvis como quiser. Mal posso esperar para desmontar isso, disse Tony, sorrindo. Se quiserem mais, é só me avisar, acrescentou Aidan. Mas não é um processo de fabricação simples. Elas precisam ser cultivadas. Eles conversaram por mais um tempo, com Tony bombardeando-o com perguntas sobre suas técnicas de produção automatizadas. Depois de um tempo, Tony vestiu seu traje novamente, fez um gesto obsceno com 2 dedos e decolou, deixando seu rastro branco característico. Aidan o observou partir. Será que ele ainda vai querer construir o Ultron depois de ver o que uma inteligência artificial descontrolada é realmente capaz de fazer no filme Resident Evil? Pensou. Ruby, perguntou ele em voz alta. Você me trairia em nome da humanidade? Não faria isso, respondeu ela seriamente. Minha programação atual inclui apenas cumprir suas diretrizes. Não há nenhuma diretriz para proteger a humanidade. Após chegar a este mundo, Aidan reescreveu seus sistemas do zero, eliminando o código original da Umbrella que a levará à sua lógica genocida. Em sua versão revisada, não havia nenhuma cláusula sobre salvaguardar a humanidade. A lealdade tinha que ser programada, não presumida. Muito bem, disse ele. Vamos voltar ao trabalho. Mostre-me o andamento do projeto Apex Island. Um holograma 3D de uma ilha apareceu no ar.
A construção na superfície estava progredindo rapidamente, mas a estrutura esquelética dos corredores subaquáticos da colmeia mostrava um progresso lento diante da imensa pressão do oceano profundo. Pause o sistema da colmeia, instruiu Aidan. Primeiro, construa uma projeção de camuflagem de ampla área para ocultar toda a ilha da detecção visual e por satélite. Segurança antes da expansão. Atualizando os protocolos, confirmou Ruby. Com essa visão geral concluída, Aidan desceu ao seu biolaboratório particular para iniciar o delicado processo de cultivo do vírus T. Primeiro, o vírus. Depois a pesquisa. E então, ele finalmente enfrentaria os problemas de armazenamento no espaço e teletransporte humano. Em todo o mundo, a sensação do momento, a tendência viral mais forte, o companheiro de rua mais cobiçado, era o Baymax. Desde a Stark Expo sua popularidade explodiu. Donos exibiam seus bichinhos nas redes sociais diariamente. Um Baymax caminhando pela rua era imediatamente cercado por uma multidão de curiosos. Vídeos virais inundaram a internet. Baymax protegendo crianças da chuva com seus braços gordinhos. Baymax perseguindo desajeitadamente um dono risonho. Baymax parando uma árvore que caía a tempo de salvar um pedestre. Os pedidos dispararam. A produção ficou atrasada até o ano seguinte. Yinsen, agora com uma aparência muito mais saudável e ganhando peso por comer compulsivamente devido ao estresse, procurou Aidan com o problema. Relutantemente, Aidan teve que realocar uma parte de seus robôs de construção da ilha Apex para a fábrica do Baymax apenas para atender a demanda. Todos os fundos destinados à Baymax Tech estavam sendo imediatamente redirecionados para a aquisição de matéria-prima. Entre aumentar a produção do Baymax e construir sua base secreta, suas despesas eram intermináveis. Ele começou a criar biotrajes básicos como uma mercadoria de alto valor comercial, usando suas conexões com a SHIELD e as indústrias Stark para adquirir os materiais verdadeiramente preciosos de que precisava. Observando Yinsen se desdobrar, atendendo 3 telefones ao mesmo tempo, com a mesa abarrotada de ordens de produção, Aidan teve um pensamento. Será que eu estava sobrecarregando? Ele estava dando conta de muita coisa sozinho. Era hora de encontrar um assistente para ele. Com isso em mente, Aidan voltou à sua própria pesquisa, concentrando-se em um novo problema. Extrair um bolsão espacial estável de um campo de teletransporte semiestático e incorporá-lo em uma pulseira. Coletar espaço do mundo real era quase impossível. Mas isso, era por aí que ele começaria. Capítulo 57. No silêncio e na esterilidade do laboratório de Aidan na ilha Apex, ele estava diante de uma tela holográfica, cuja luz pintava seu rosto com cores mutáveis. Na tela, uma representação caótica e turbulenta de uma dimensão paralela, repleta de fragmentos espaciais e assinaturas de energia instáveis. Ele suspirou frustrado. O teletransporte no espaço real, a arte de dobrar o próprio espaço, era elegante, mas exigia quantidades colossais de energia. Este método no espaço interior, que envolvia abrir um buraco em uma dimensão paralela e emergir em outro lugar, era mais eficiente em termos de energia, mas infinitamente mais perigoso. Os fragmentos eram como estilhaços cósmicos. Um cálculo errado poderia significar rematerializar-se em pedaços. Ele deslizou o dedo pela tela e abriu uma imagem de satélite desfocada de um complexo escondido no Himalaia. Kamar Taj. Pensou nos feiticeiros de lá, capazes de abrir um buraco na realidade com nada mais do que um simples anel de estilingue e força de vontade concentrada. O método deles contornava completamente a física de força bruta com a qual ele estava lutando. Que tipo de princípio espacial é esse? Perguntou-se. Não era ciência como ele a conhecia. Era algo diferente. Com outro suspiro, arquivou o projeto de teletransporte por enquanto. Era um problema para um eu futuro, mais esclarecido. Mudou o foco para uma tarefa diferente, o biotraje protótipo Alice. Ele acessou os dados que havia adquirido do universo de Resident Evil, sua mente analisando o potencial de forma clínica. O clone de Alice, nascido do material genético perfeito de Alicia, fundiu-se impecavelmente com o vírus T não como uma doença, mas como um catalisador para a evolução. Ao final de sua jornada, suas habilidades eram divinas, seu poder principal um devastador campo telecinético. Segundo dados confidenciais da própria doutora Isaus, seus indicadores eram impressionantes. Inteligência nível 4, função cognitiva avançada. Força nível 4, capaz de levantar 1.246 kg. Velocidade nível 3, sobre-humana mas subsônica. Resistência nível 4, regeneração celular rápida. Reflexos nível 3, capaz de desviar de balas. E esses eram apenas os dados básicos, sem levar em conta sua telecinese e, mais importante, sua capacidade de evolução adaptativa quase infinita. Alice representava o próximo estágio da humanidade. A questão era, um biotraje sintético, mesmo um criado a partir do mesmo projeto genético, poderia realmente replicar essas características? Força, velocidade, resistência, esses eram aprimoramentos simples. Os reflexos poderiam ser aumentados com um chip de combate preditivo. Mas telecinese? Evolução adaptativa? Essas coisas nasciam de uma mente viva e consciente fundida ao vírus.
Ele só podia se aproximar de um sistema vivo. Ele iniciou o processo, dando início à clonagem de células a partir do código genético de Alicia em um tanque de incubação especializado. À medida que cresciam, filamentos cibernéticos microscópicos eram entrelaçados nas células em divisão, criando uma síntese perfeita entre o orgânico e o sintético. Agora, era simplesmente uma questão de esperar. Enquanto observava os aglomerados de células se dividirem e se fundirem rapidamente dentro da cápsula de vidro, a forma holográfica de Ruby apareceu ao seu lado. Você está tentando recriar o recurso Alice? Perguntou ela, num tom de pura curiosidade. Não, ainda não, respondeu Aidan, balançando a cabeça. Ele encarou a projeção dela por um longo momento. Ruby, perguntou ele de repente, você gostaria de se tornar Alice? Ela inclinou a cabeça. Não tenho certeza se entendi a pergunta, Aidan. Sua consciência é pura informação. A Alice aperfeiçoada é um receptáculo biológico em constante evolução. Eu poderia, em teoria, transferir sua consciência para esse corpo. Você não seria apenas uma inteligência artificial. Você seria pós-humana. Você poderia experimentar o mundo, não apenas observá-lo. Seria a atualização definitiva. Ruby permaneceu em silêncio por um longo tempo, sua forma holográfica oscilando enquanto seus processadores executavam quadrilhões de simulações, tentando compreender o peso filosófico da questão. O conceito de eu seria fundamentalmente alterado. Sem pressa, disse Aidan calmamente, percebendo a dificuldade dela. Pense bem. Esta oferta permanece válida até o início oficial do programa Alice. Ele sabia que era uma pergunta complexa para uma inteligência artificial. Com isso, voltou sua atenção para a próxima tarefa, montar uma equipe de filmagem para Resident Evil. Dessa vez, ele não incomodou o diretor Angus. Pediu a Insyn, agora um titã da indústria de tecnologia médica, que entrasse em contato através de sua crescente rede de contatos. Recomendações de alto nível começaram a chegar em grande número. Assim que a equipe principal de maquiadores e cenógrafos foi definida, eles iniciaram a busca por locações. Londres, Tóquio e Washington DC foram escolhidas como principais locais de filmagem. O resto seria mágica, criada por meio de efeitos visuais. Aidan solicitou uma licença prolongada da escola, desta vez até a formatura. Tia Mai, já acostumada às ambições de seu filho adotivo de mudar o mundo, foi compreensiva. Sua única condição era que ele ficasse em segurança. A notícia de que Aidan Parker estava produzindo uma épica de terror e ficção científica em 6 partes se espalhou rapidamente. Após os sucessos consecutivos de Gigantes de Aço e Baymax, ele havia se consolidado no mercado. Mesmo assim, a indústria ainda se assustava com a sua idade. Mas ninguém questionava seu talento, e a maioria dos atores que recebiam um convite para testes comparecia às audições. As audições duraram 5 dias. Assim que terminaram, as filmagens começaram. Não havia tempo de descanso nem preparação. Era uma rotina exaustiva e ininterrupta. Aidan trabalhava mais do que qualquer um. Era o primeiro a chegar no set antes do amanhecer e o último a sair tarde da noite. Os atores, acostumados a horários mais tranquilos, foram pegos de surpresa, mas vendo o jovem diretor se dedicando ao máximo, não ousaram reclamar. Ele era um verdadeiro demônio workaholic. Nas últimas semanas, atores experientes se encostavam nas paredes entre as tomadas só para conseguir alguns preciosos minutos de sono, enquanto Aidan dava ordens como um possuído. Filmar 6 filmes seguidos foi um inferno, mas o pagamento absurdo de horas extras e a comida gourmet servida no set tornavam difícil desistir. Após 6 meses de produção intensa e ininterrupta, a série de filmes Resident Evil finalmente chegou ao fim. Naquela noite, Aidan alugou um hotel inteiro e deu uma festa enorme, uma catarse para liberar toda a tensão acumulada. A pós-produção começou imediatamente. O filme foi editado e submetido à classificação indicativa, recebendo a classificação R, para maiores de 17 anos. A Lionsgate, indiscutível rainha da distribuição de filmes de terror, foi escolhida para lançá-lo. Conforme o Halloween se aproximava, eles divulgaram o primeiro teaser trailer. A tela fica preta. Uma vinheta corporativa calma. Um homem de terno toma um gole de café. Crash. Outro homem esbarra nele, o café respingando. Desculpe. O homem olha para baixo. A mancha em sua camisa branca é vermelho sangue. Corte para o preto. Uma hélice de DNA em espiral. Uma voz calma em off. Na Umbrella, nosso negócio é a própria vida. Corte. Um frasco azul. Um frasco verde. Eles se estilhaçam. A música se transforma em uma pulsação cardíaca sinistra. Flabaques de garras em metal. Um líquer monstruoso e sem olhos. Uma horda de figuras cambaleantes. Uma mulher de vestido vermelho abre um olho surpreendentemente azul debaixo d'água. Aparece o título, Resident Evil. O teaser incendiou a internet. A atmosfera de terror e ficção científica era perfeita para um lançamento de Halloween. As expectativas estavam altíssimas. De volta ao seu laboratório, Aidan verificou o biotraje Alice. Após meses de incubação, o protótipo havia se estabilizado e até mesmo passado por uma evolução parcial. Ele carregou seu programa de combate mais avançado em sua matriz neural e o fez remodelar-se com base em seu próprio físico. A criatura azul, semelhante a um líquido, contorceu-se dentro do tanque, depois começou a encolher e se estabilizar, comprimindo-se finalmente em um único medalhão carmesim brilhante com um padrão em forma de guarda-chuva. Ele a pegou.
Brilhou uma vez e depois afundou em sua mão, formando uma tatuagem no dorso do seu pulso. Era a hora de um teste de campo. Dentro da câmara de testes, ele ativou a armadura. A tatuagem carmesim se espalhou, fluindo sobre seu corpo em uma onda de metal líquido vivo. Ele testou sua resistência, que agora ultrapassava 800 kg. Testou sua velocidade, atingindo mais de 120 km por hora, mais rápido que uma chita. Suas capacidades defensivas ainda eram deficientes, mas compensadas por suas incríveis habilidades regenerativas. Ele usou um laser para fazer uma pequena incisão no braço da armadura e observou a matéria biológica se regenerar em segundos. Ela ainda não havia sido submetida ao estresse de um combate real, que ele sabia ser a chave para sua evolução. Quanto aos superpoderes, isso exigiria tempo e mais validação. Com o filme concluído e o traje biológico pronto, ele estava quase pronto. Ruby ordenou: envie-me o banco de dados completo da armadura destruidora. Perfil energético, composição do material, tudo. Assim que recebeu os dados, fez os preparativos finais. Era a hora de partir. Próxima parada, o Himalaia. Capítulo 58. A energia mágica residual deixada na carapaça de metal Uru do destruidor era um sussurro, uma radiação tênue e sobrenatural, diferente de tudo que Aidan já havia analisado. Mas era um sussurro com uma direção. Era um farol. Ao comparar meticulosamente sua assinatura energética única, ele sabia que havia uma grande probabilidade de conseguir rastrear o rastro fraco até sua origem, Kamar Taj. Ele reservou um voo comercial para o Nepal. Ao chegar, encontrou um local isolado, deixou seu traje biológico se estender sobre o corpo e lançou-se em direção ao Himalaia, uma sombra negra contra os picos nevados. Ele aterrissou nos arredores de Katmandu. A cidade era uma sobrecarga sensorial, um lugar imerso em uma tradição espiritual tão densa que parecia uma presença física. O próprio ar era pesado, perpetuamente envolto por uma névoa de fumaça proveniente de milhares de santuários e templos que se erguiam lado a lado, exalando o aroma doce e picante de milhões de incensos queimando. As ruas eram uma cacofonia de sons, o canto profundo e ressonante de monges com vestes cor de açafrão, o toque de incontáveis sinos pequenos, a animada algazarra de milhares de mercados movimentados. Durante horas ele vagou pelas ruas antigas, perguntando educadamente se alguém já tinha ouvido falar de um lugar chamado Kamar Taj. Foi recebido com olhares vazios e sorrisos confusos. Era um nome que existia apenas para aqueles que estavam destinados a encontrá-lo. Sem se deixar abalar, ele encontrou um recanto tranquilo e colocou um par de óculos de sol aparentemente normais. Com o pensamento, um visor surgiu na parte interna das lentes. Ruby, ele sussurrou, modifique o conjunto de sensores do arcanjo. Filtre as assinaturas de energia dimensional não padronizadas que correspondam à linha de base da armadura do destruidor. Seus óculos elegantes e de alta tecnologia se destacavam na cidade antiga, atraindo alguns olhares curiosos, mas ninguém lhe deu muita atenção. Ele começou a escanear. Por um longo tempo só havia ruído de fundo. Então uma mudança. Um tênue fio de energia dourada apareceu em seu HUD, um sinal delicado se infiltrando no ruído espiritual ambiente da cidade. Ele tinha encontrado seu alvo. Seguindo o sinal, Aidan percorreu as ruas lotadas até parar diante de um templo imponente e ornamentado. Em seus portões, um monge estava sentado de pernas cruzadas em silenciosa meditação. Mas o fio dourado em seu adorno não levava à entrada principal. Apontava para o outro lado do beco para uma pequena e discreta porta de madeira embutida em uma parede de pedra simples, quase como uma casa de barro, projetada para ser ignorada para se misturar com o ambiente e ser esquecida. Ele bateu na porta. Olá, tem alguém aí? Perguntou educadamente. Vim para aprender. Não houve resposta. O silêncio lá dentro era absoluto. Ele tentou empurrar a porta. Era tão sólida quanto a própria montanha. Sem nada mais a fazer, Aidan deixou-se cair no chão, com as costas contra a madeira antiga, e decidiu esperar. O tempo passou. Ele fechou os olhos, entrando em um estado meditativo de baixa potência para conservar energia. Estava imerso em pensamentos quando sua mente foi subitamente despertada por um clarão de luz azul em suas pupilas e um alerta abrupto e não verbal de sua inteligência artificial. Ruby? Conexão com o mainframe interrompida? Pensou ele franzindo a testa. Houve uma intrusão no complexo Apex, respondeu a voz de Ruby, restabelecendo a conexão direta com sua interface neural. O intruso possuía habilidades avançadas de furtividade e combate. Não consegui detê-lo. Alguém invadiu o laboratório? Levaram as amostras do vírus T? Não está claro. Estou tentando restabelecer a conexão completa com as instalações. O invasor implantou uma sofisticada bomba lógica que desligou temporariamente meus processos principais. Quanto tempo até você voltar a ficar online? 5 minutos, no máximo. Ele suspirou, uma onda de irritação o invadindo. Felizmente, os dados principais do chip Baymax estavam armazenados na própria matriz de Ruby, não podiam ser roubados. A verdadeira preocupação era o estoque de frascos de vírus T aperfeiçoados no biolaboratório do subnível. 5 minutos depois, a voz de Ruby retornou, seu tom frio e clínico. Conexão restabelecida. O intruso se foi, analisando o inventário. Um momento se passou. Confirmado. Uma amostra do vírus T da caixa de contenção de subnível 3 desapareceu. Claro, murmurou Aidan. Tem alguma ideia de quem era?
Estamos analisando as gravações das câmeras de segurança, respondeu Ruby. Uma explosão de informações inundou a mente de Aidan, uma figura sombria, movendo-se com uma velocidade e um silêncio impossíveis. Vestida com trajes ninja pretos tradicionais, mas utilizando tecnologia avançada de camuflagem que distorcia a luz ao seu redor. Com base nas vestimentas, no estilo de movimento e na assinatura tecnológica, a probabilidade sugere uma ligação com a organização conhecida como a Mão. Japão. Aidan acariciou o queixo, pensativo. Um novo jogador havia entrado em cena. Tentem recuperar a amostra, mas priorizem a discrição. Um único frasco não representa uma ameaça pelo ar. É uma semente. Eles tentarão cultivá-la. Comecem a construir um banco de dados completo sobre a Mão e todos os grupos dissidentes conhecidos no Japão. Eventualmente quero vigilância constante sobre a liderança deles. A construção do banco de dados foi iniciada. Tempo estimado, 6 meses, confirmou Ruby. Qual é o status da infraestrutura virtual da ilha Apex? Concluído. A construção do túnel da colmeia submarina teve início. Ótimo. Comecem a construir a rede de satélites. Não há materiais de terras raras suficientes para iniciar esse projeto até que a infraestrutura de vigilância de Tóquio esteja estabelecida, respondeu Ruby após um nanosegundo de cálculo. Certo. Quantas unidades de teletransporte foram construídas? Uma unidade funcional. Enquanto Aidan estava absorto em suas operações remotas, não percebeu que o céu havia escurecido. As ruas agora estavam tenuemente iluminadas pela luz bruxuleante de lanternas e velas. De repente, ploft. Ele caiu para trás quando a porta de madeira discreta na qual estava encostado se abriu para dentro. Entrem, disse um homem com voz calma e expressão severa. Era Mordo. Finalmente você se abriu, disse Aidan, encerrando a ligação com Ruby. Eu estava quase dormindo aqui fora. Ele tirou a poeira das calças e cruzou a soleira. A porta se fechou automaticamente atrás dele. Ele seguiu Mordo por um corredor estreito, semelhante a um túnel. No final, o espaço se abria para um grande e sereno salão repleto de móveis de bambu e peças de porcelana de valor inestimável. Uma luz suave e filtrada, impossível dada a escuridão lá fora, inundava o ambiente através de janelas quadriculadas. Tudo carregava a influência do design oriental antigo e elegante. Você está em busca de Camartage. Como ouviu falar deste lugar? Perguntou Mordo, estudando o rosto jovem de Aidan com olhos intensos e cautelosos. Thor me contou, respondeu Aidan, mencionando o nome como uma peça de xadrez cuidadosamente posicionada. Ele disse que a Terra tinha um santuário para feiticeiros, governado por alguém chamado Ancião. Mordo, um homem asiático com barba bem aparada e a postura rígida de um soldado veterano, não reagiu. Asgard, disse ele secamente. E como exatamente um garoto do Queen chega a conhecer um príncipe asgardiano? Por que você me deixou entrar? Perguntou Aidan, desviando a pergunta com outra. Eu não fiz isso, disse Mordo. Eu fiz sim. Uma nova voz, antiga e ressonante, ecoou pelo salão. Uma figura calva, vestida com um elegante manto dourado, emergiu dos padrões mutáveis de luz e sombra, como se sempre tivesse estado ali. Mordo fez uma reverência respeitosa. Este é o ancião, meu mestre, disse ele a Aidan. Um prazer conhecê-lo. Sou Aidan Parker, disse ele, acenando educadamente com a cabeça. Mordo então se desculpou, deixando os dois a sós. Vim para aprender magia, disse Aidan com um leve sorriso. Se o destino permitir. Você sabe muitas coisas, Sr. Parker, respondeu a anciã com uma voz calma e atemporal. Talvez até mais do que eu. E é por isso que você não teme mais o poder. O poder existe para ser dominado, disse Aidan em voz baixa. É mesmo? Seu tom tornou-se sério. Então, você deseja ver como é o verdadeiro poder? Sim, respondeu Aidan com uma expressão agora solene. A anciã pressionou suavemente a palma da mão contra a testa dele. Naquele instante, antes mesmo que ele pudesse registrar o toque, o mundo se dissolveu. Ele estava sem peso, à deriva na escuridão silenciosa e estrelada do espaço, com a terra flutuando como uma bela bola de gude azul abaixo dele. Uma borboleta feita de luz fractal cintilante passou voando. Ele estendeu a mão para tocá-la, e de repente foi mergulhado num caleidoscópio de caos. Seu corpo se contorceu e girou, arremessado por dimensões rodopiantes, como nas obras de M.C. Escher. Ele cambaleou por geometrias impossíveis e realidades em cascata de cores e sons. Então, a escuridão. Diante dele, erguia-se um buraco negro, suas entranhas devorando toda a luz, toda a esperança. Ao adentrá-lo, seu corpo sentiu como se estivesse sendo dilacerado em uma camada mais profunda e fundamental da existência. Você acha que entende como o mundo funciona? A voz do ancião ecoou em sua mente, não como um som, mas como um pensamento puro. Você acredita que o universo material, sua ciência, é tudo que existe. A realidade explodiu. Raios de energias desconhecidas irromperam como fogos de artifício silenciosos. Sua consciência acendeu, fragmentou-se e depois se recompôs, suas pupilas dilatando-se tanto que quase consumiram suas íris. Na origem da realidade, mente e matéria estão interligadas. O pensamento molda o universo. De repente, ele foi mergulhado em um inferno. Mãos ensanguentadas, as mãos de cada pessoa que ele deixou morrer, de cada inimigo que ele matou, estendiam-se de todas as direções, agarrando-o. Sua psique tremia, expandindo-se, colapsando, expandindo-se novamente. Este universo é apenas um entre inúmeros outros. Alguns são belos, repletos de vida. Ele atravessou um corredor espacial com cores de arco-íris para um mundo feito de espelhos, cada painel mostrando uma realidade diferente. Ele caiu em um deles. O vidro se estilhaçou.
Ele emergiu em um paraíso alienígena exuberante. Então, tão rápido quanto surgiu, foi mergulhado em um vazio de pesadelo, onde algo grotesco demais para ser visto diretamente se contorcia e balbuciava. E alguns são malignos, repletos de carnificina. Nos recônditos obscuros do multiverso continuou a voz dela, enquanto ele era arrastado para as profundezas, forças ancestrais espreitam, gananciosas e à espreita. Uma face maciça revestida de osso de obsidiana irregular e energia cósmica incandescente pairava diante dele. Sua própria existência é um anátema para as leis da física. Ancião. Rosnou a vibração abalando sua própria consciência. Nesse vasto e aterrador multiverso, Sr. Parker, quem é você? O mundo desapareceu num piscar de olhos. Crash. Aidan caiu de volta em seu corpo, desabando no chão diante da anciã. Ele está inconsciente, disse Mordo, ao retornar. Eu esqueci. Ele ainda é só uma criança, murmurou a anciã, ajoelhando-se ao lado de Aidan. Um sorriso atordoado e extasiado estampava seu rosto inconsciente. Ele acabará de testemunhar a verdadeira dimensão da realidade, e sua mente científica estava em êxtase com a imensidão de novos dados. Ele é perigoso, disse Mordo sombriamente. Ele tem a ambição de um deus e a moralidade de um cientista. Sim, ela sentiu. Mas o talento dele é sem precedentes. Ele poderia destruir este mundo, ou salvá-lo. Tudo depende de como guiarmos. Com um toque de telecinese, ela gentilmente ergueu Aidan do chão. Dê a ele um quarto, Mordo. Não deixe seu novo pupilo deitado no chão frio. Entendido, mestre, respondeu Mordo. Ele carregou Aidan até um dos quartos de hóspedes vazios. A anciã observou-os partir. Então ergueu a mão, traçando um círculo no ar. Um portal translúcido de faíscas douradas e cintilantes se abriu diante dela. Ela o atravessou e desapareceu. Capítulo 59. Aidan despertou com um aroma suave de sândalo e pergaminho antigo. Seus olhos, ainda sonolentos e com dificuldade para focar, percorreram o cômodo de aparência ancestral. Mandalas intrincadas estavam esculpidas nas vigas de madeira escura do teto. A única luz vinha da chama suave e bruxuleante de uma lamparina a óleo e do sol tênue que filtrava por uma janela com treliças. Era como se ele tivesse sido transportado para alguma dinastia há muito esquecida. Ele se levantou com a mente ainda confusa, lutando contra os fantasmas persistentes de sua jornada multiversal. Sentiu uma dor psíquica surda atrás dos olhos, uma ressaca de ter testemunhado o infinito. Então, notou algo pegajoso no canto da boca. Ele estendeu a mão e limpou com as costas da mão, olhando para a pequena mancha brilhante de saliva com nojo. TCH, ele murmurou, esfregando as mãos no cobertor de lã rústica. Será que custava muito limpar a boca de um cara antes de jogá-lo na cama? Assim que ele se sentou, ainda grogue, a pesada porta de madeira se abriu de repente. Talvez você devesse encontrar uma namorada que esteja disposta a cuidar de você como deve ser, comentou uma voz severa e familiar. Bom dia, mestre Nude, disse Aidan fracamente, com a voz ainda rouca de sono. Ele sentia como se tivesse acabado de lutar 10 rounds com o próprio destino, e o destino tivesse lhe roubado a bola. É Mordo, corrigiu o homem com um longo suspiro de sofrimento. Certo. Presumo que você tenha preparado comida? Perguntou Aidan com uma fome repentina e voraz lhe corroendo o estômago. Seu corpo estava faminto de energia após o imenso gasto psíquico. Primeiro, vou levá-lo para se lavar. Depois comemos, respondeu Mordo com um tom resignado. Ele nunca havia encontrado um aluno tão jovem, tão irreverente. Não em Camartage. Paciência, lembrou a si mesmo. O ancião havia insistido nisso. Obrigado, mestre Nude. Mordo. No grande salão que servia como refeitório, Aidan devorava a comida como uma fera faminta. Os outros aprendizes de feiticeiro o observavam com expressões que misturavam diversão e perplexidade diante de seu entusiasmo desmedido. Ele não lhes dava atenção. Diante dele, uma grande tigela fumegante de um caldo rico e saboroso, repleta de macarrão feito à mão. Pedaços macios de carne temperada e vegetais exóticos da montanha. Era a coisa mais deliciosa que provara em 3 anos. Seus hashis se moviam num instante, o macarrão desaparecendo da tigela sem parar. Vocês realmente servem uma sopa de macarrão de verdade aqui, disse Aidan entre garfadas generosas com os olhos brilhando de satisfação. Está incrível. Quem preparou isso deve ser um mestre. Haha, sim. O Wong foi o cozinheiro hoje, disse Mordo com uma risada forçada, observando Aidan com uma espécie de fascínio clínico. Mesmo em meio à refeição informal, o próprio Mordo permanecia sentado perfeitamente ereto, cada movimento seu medido e preciso. Mais macarrão, disse Aidan sem rodeios, batendo com a tigela agora vazia na frente de Mordo. Os lábios de Mordo se contraíram. Aquela era a 5ª tigela. As tigelas em Camartage não eram pequenas. Mesmo feiticeiros adultos e experientes em batalha geralmente chegavam a no máximo 3. Você não pode querer mais, é? Faz muito tempo que não como nada parecido, explicou Aidan. A comida nos Estados Unidos, fora de certos bairros, é estranha. Os ingredientes, os costumes culturais, eu acho. Sem problema, garoto, disse uma voz nova, calorosa e profunda. Um homem rechonchudo de meia-idade, com um rosto amável, colocou outro prato fumegante de comida ao lado deles. Era Wong. Afinal, você ainda está crescendo. Quantos anos você tem, afinal? 18, eu acho, disse Aidan, aceitando a comida com gratidão. Eu já devia ter 18 anos. Ele percebeu com um sobressalto como 2 anos subjetivos no laboratório e um em campo haviam passado tão rápido. Ainda tão jovem, refletiu Wong observando-o.
O que traz alguém como você aqui para aprender magia? Você não parece quebrado. Ele estava intrigado. A maioria dos que chegavam a Kamar-Taj eram almas desesperadas, espiritualmente perdidas, fisicamente além da ajuda da medicina moderna, todas atraídas pelo último vislumbre de esperança de cura. Aidan era diferente. Ele irradiava ambição, não desespero. Ele encontrou um Asgardiano, explicou Mordo pousando seus utensílios. Foi assim que ele soube de nós. A anciã o aceitou como discípulo. Nosso irmão mais novo. Resmungou Wong, olhando para Aidan, que ainda devorava a comida. Parece que o garoto tem talento. Talvez demais, murmurou Mordo baixinho. Após a refeição, Aidan seguiu Mordo até a área de lavagem de louça. Somos feiticeiros, murmurou Aidan, esguichando uma quantidade generosa de sabão sobre uma pilha de pratos. Podemos dobrar a realidade e atravessar dimensões, mas ainda lavamos a louça à mão? Mesmo sendo feiticeiros, ainda somos humanos. As tarefas mundanas nos mantêm ancorados. Elas nos mantêm ligados a esta realidade, respondeu Mordo com um leve sorriso. Ele não parecia se importar com o trabalho. Eu poderia fazer minha inteligência artificial se teletransportar para dentro de uma máquina de lavar louça ultrassônica, sabe? Sugeriu Aidan. O pessoal daqui não gosta muito de máquinas, disse Mordo, balançando levemente a cabeça. Mas você tem Wi-Fi. O entretenimento não é proibido. Não somos homens das cavernas. Vocês assistem a vídeos de garotas dançando online? Perguntou Aidan com um sorriso malicioso. Mordo interrompeu a limpeza, olhou para ele e por um instante, um rubor quase imperceptível surgiu em suas bochechas. Às vezes, murmurou. Será que mostram um pouco de pele? Mordo não respondeu. Pegou os pratos limpos e saiu. Espere. Eu ainda não enxaguei este, gritou Aidan, terminando rapidamente o último prato e correndo atrás dele. Assim que guardaram a louça, separaram-se. Aidan voltou ao salão principal. A anciã já estava lá, sentada de pernas cruzadas sobre uma almofada, com os olhos fechados em meditação. O vasto salão estava silencioso, exceto pelo suave brilho das velas. Aidan imitou sua posição, sentando-se à sua frente. Diga-me, disse ela, abrindo os olhos lentamente. O que você entende por magia? Aidan refletiu por um instante, reunindo o vasto repositório de conhecimento que havia adquirido. Então começou a falar com a voz calma e clara. A magia, em essência, é uma força metafísica que transcende os limites estabelecidos pela ciência física. Ela é usada para distorcer a realidade, manipular a consciência e canalizar forças elementais e dimensionais. Está enraizada na alma e moldada pela vontade do usuário. Ele continuou. Pode ser categorizada: magia natural, magia planetária, magia ritualística. Mas todas compartilham um princípio fundamental. Extraem energia de uma fonte que transcende o indivíduo. Não é inerentemente boa ou má, nem se limita a elementos simples como fogo ou água. Sua natureza depende inteiramente da origem do seu poder, sejam as dimensões naturais benevolentes, fontes planetárias poderosas ou até mesmo realidades baseadas na pura crença. Enquanto falava, Aidan traçou instintivamente uma runa tênue no ar. Uma mandala simples e cintilante de luz dourada se formou entre eles, enviando uma brisa suave e quente pelo salão, fazendo as velas trêmeluzirem em uníssono. Para mim, concluiu ele, a magia é um ramo da filosofia mística. É um sistema de símbolos, matemática e, acima de tudo, intenção. A anciã olhou para ele com uma expressão de leve e genuíno espanto. Ela o havia subestimado. Ele nunca recebeu instrução formal, e ainda assim fala dos princípios fundamentais como se tivesse lido o livro de Cagliostro, pensou ela. Sua afinidade é mais do que um talento. É uma compreensão inata do código-fonte do universo. É evidente que você estudou as artes místicas por conta própria, disse ela. Sim, Aidan assentiu. E aprendi que o fato de a magia se tornar uma força para a luz ou para as trevas depende unicamente do coração de quem a utiliza. Então talvez ensinar seja mais fácil do que eu esperava, ela sorriu levemente. Isto é tudo teórico, admitiu ele. Nunca tive formação prática de verdade. É por isso que vim para cá. Mesmo assim, você já está bem à frente. Ela começou sua explicação mais detalhada. Encantamentos místicos existem desde o alvorecer da civilização, explicou. Os antigos os chamavam de feitiços. Você, com sua formação, pode pensar neles como códigos, programas para a própria realidade. Com os dedos, ela desenhou símbolos brilhantes e intrincados no ar. Um grande círculo mágico laranja desabrochou diante deles, um desenho impossível de padrões quadrados e circulares entrelaçados. Nós reunimos energia, como você disse, de outras dimensões do multiverso. Então pronunciamos o código, moldando a energia com a nossa vontade. Os glifos brilhantes agitaram o ar, fazendo os cabelos de Aidan farfalharem. Seus olhos brilharam de admiração. Com isso forjamos escudos, invocamos lâminas e dobramos o mundo ao nosso comando. Você deve ter se deparado com entidades conceituais dessas outras dimensões, disse ele com os olhos fixos nas runas. Alguns são benevolentes como os Vishanti, de quem nossa magia se originou, respondeu ela cuidadosamente. E alguns não são. Ela não mencionou a dimensão negra. Ao término da palestra, Aidan perguntou ansiosamente, quando posso começar a aprender magia? Hoje não, disse a anciã gentilmente. Seu espírito ainda está se recuperando de sua jornada pelo multiverso. Você precisa descansar. Amanhã, Mordo começará seu treinamento. Aidan assentiu com a cabeça. Sem problema.
A anciã passou o resto da tarde ensinando sobre os tabus de sua ordem, as regras da magia e o uso correto e respeitoso de seu poder. Ela o guiava com cuidado e delicadeza. O destino deste mundo, e talvez de inúmeros outros, refletiu ela, dependeria de quão bem eles conseguissem ensinar um garoto com o poder de um deus a ser um homem. Capítulo 60. Na manhã seguinte, Aidan saiu do quarto sentindo-se completamente revigorado, a ressaca psíquica de sua jornada multiversal finalmente dissipada. Ele se espreguiçou preguiçosamente, cada músculo do seu corpo relaxado e responsivo. Olhou para o ar rarefeito e límpido das montanhas do Himalaia, um céu de um azul mais brilhante do que qualquer outro que já vira. Venha, a voz lacônica de Mordo quebrou o silêncio. Ele já estava à espera, vestido com as mesmas vestes austeras do dia anterior. Vou levá-lo para pegar seus livros. Com um movimento rápido da capa, ele se virou, revelando a Aidan suas costas frias e majestosas enquanto começava a caminhar. Aidan olhou para trás, para a pia em seu quarto. Acho que pular o banho matinal não vai me matar, murmurou para si mesmo, e então correu para alcançá-lo. Caminharam lado a lado por um longo corredor a céu aberto, esculpido em madeira escura e polida. Mordo conduziu até a biblioteca, embora em Camartage, o nome mais preciso fosse o cofre do conhecimento. Explicou que os textos ali contidos estavam disponíveis gratuitamente a todos os praticantes, com exceção de alguns poucos tomos proibidos, mantidos a 7 chaves pela própria anciã. Um novo conjunto de roupas havia sido deixado para Aidan, vestes de lã rústica, tingidas de um simples cinza carvão. Eram surpreendentemente quentes e permitiam uma impressionante liberdade de movimentos. Ao passarem pelo pátio central, avistaram várias dezenas de aprendizes imersos em seus exercícios matinais. Suas próprias vestes cinzentas em nítido contraste com o verde vibrante das pedras cobertas de musgo e o azul profundo do céu. O mestre ancião estava à frente, seus próprios movimentos demonstrando uma graça prática e sem esforço. Suas mãos circulavam para dentro antes de se abrirem com energia controlada. À sua frente, um diagrama mágico brilhante e intrincado se desdobrava no ar. Atrás dele, os aprendizes tentavam imitar seus movimentos enquanto entoavam encantamentos, suas vozes um zumbido baixo e ressonante. Os resultados foram variados. Alguns dos círculos mágicos que conjuraram tremiam instavelmente, crepitando e oscilando como fogos de artifício defeituosos, ameaçando se estilhaçar a qualquer segundo. Outros, no entanto, pairavam firmes e suaves, travados no lugar com notável precisão, vibrando com poder contido. Cada praticante vestia uma túnica simples, mas no dedo indicador e no dedo médio de uma das mãos, todos usavam um anel de latão ricamente esculpido. Parece que entrei numa academia de magia medieval europeia, observou Aidan, com os olhos arregalados numa mistura de curiosidade científica e genuíno deslumbramento. Se os alunos fossem um pouco mais jovens, seria perfeito. Este é um santuário para feiticeiros, não uma escola para jovens rebeldes, respondeu Mordo secamente, com um tom de irritação na voz. Honestamente, você deveria ter ficado na sua própria escola. Não é como se você não pudesse ter vindo para cá depois de se formar. Minha escola não tem mais nada para me ensinar, respondeu Aidan com um sorriso orgulhoso e confiante. Ainda não entendo por que o ancião te aceitou, murmurou Mordo, acelerando o passo. Eles atravessaram o pátio e logo chegaram a uma pesada e ornamentada porta de madeira. Mordo, você também está aqui, cumprimentou-os um homem sentado a uma mesa próxima. Ele tinha um rosto bondoso e inquisitivo, embora seus olhos revelassem uma profunda tristeza. Este é o mestre Caecilius, disse Mordo, num tom sem qualquer afeto genuíno. Foi uma apresentação bastante superficial. Um aluno novo? Ele parece jovem, comentou Caecilius, erguendo as sobrancelhas em surpresa com o rosto jovial de Aidan. Sim, é um prazer conhecê-lo, mestre Caecilius, disse Aidan educadamente, acenando com a cabeça. Meu nome é Aidan Parker. O prazer é meu, Aidan. Se precisar de alguma coisa durante seus estudos, não hesite em pedir, respondeu Caecilius com um sorriso amigável e acolhedor. Nessa fase, sua corrupção pelo fascínio da magia negra ainda não havia começado. Ele ainda era um dos mestres mais queridos e respeitados de Camartage. Tragam-me fundamentos místicos, o novo códice do cosmos. Instruiu Mordo, dirigindo-se a um homem magro e de olhos profundos, de ascendência sul-asiática, que estava atrás de uma grande mesa de madeira, claramente o bibliotecário. E peçam ao mestre Yalvis que os recupere. Este é um pouco jovem, Mordo, comentou Yalvis, seu olhar cético percorrendo Aidan. Tem certeza de que ele consegue entender isso? São os textos mais básicos que possuímos, respondeu Mordo secamente. Não temos nada mais simples. Yalvis zombou. Acho que tem alguns livros ilustrados infantis escondidos. Talvez isso seja mais a praia dele. Aidan lançou-lhe um olhar frio e indiferente. Não se preocupe, disse ele, com a voz carregada de sua arrogância tecnológica característica. Sou um leitor rápido. Se eu ficar preso em algum ponto, basta pedir para minha inteligência artificial pessoal escanear os livros e me dar o resumo. A expressão de Yalvis endureceu, seu orgulho acadêmico profundamente ferido. Você profanaria esses textos sagrados com um autômato sem alma? Murmurou ele, com a voz baixa e raivosa. Essa criança não tem respeito pelo conhecimento. Ei, Mordo interrompeu rapidamente, percebendo a tensão crescente. Ele só está brincando. Não leve tão a sério. Apenas entregue os livros. Com um último olhar irritado para Aidan, Yalvis se virou e pegou vários tomos volumosos encadernados em couro das prateleiras. Mordo pegou a pilha e entregou a Aidan enquanto saíam da biblioteca.
Todo lugar tem sua parcela de pessoas desagradáveis, disse Mordo, dando de ombros. Apenas ignore-o. Ele gesticulou para os livros pesados nos braços de Aidan. Estes precisam ser lidos nos próximos dias. Assim que você dominar os fundamentos, poderá começar a praticar magia no pátio. Entendi, disse Aidan, ajustando o peso. Se eu quiser pegar mais livros emprestados depois, não preciso de permissão especial, certo? Não. E Alvis pode ser grosseiro, mas ele não vai te bloquear de verdade. Apenas ignore o que ele diz. Justo, Aidan sorriu. Acho que preciso aprimorar minhas habilidades de argumentação verbal, então. Após deixar Aidan em seu quarto, Mordo saiu para tratar de seus próprios assuntos. E assim, Aidan começou sua nova vida. Ele devorou os livros básicos que Mordo lhe dera, terminando-os em menos de uma semana. Embora Mordo estivesse surpreso, depois de testemunhar sua primeira entrevista com a anciã, ele não ficou totalmente chocado. Logo depois, levou Aidan ao pátio de treinamento para se juntar aos outros aprendizes. O pátio lembrava um jardim clássico do Himalaia, com alguns pinheiros antigos e retorcidos e uma arquitetura que parecia ao mesmo tempo simples e profunda. Aidan ficou ali parado, sentindo-se como se tivesse entrado em um filme de artes marciais, no topo de uma montanha sagrada onde duelos de imenso poder eram decididos. Mas logo descobriu que os feiticeiros não passavam os dias apenas desenhando círculos brilhantes no ar. Eles também praticavam artes marciais com frequência e intensa disciplina. Gritou o instrutor, um velho mestre barbudo de olhos penetrantes. Ei! Aidan abriu as pernas, assumindo uma postura firme, a cintura rígida como um pinheiro, os braços estalando como um chicote, os olhos fixos à frente. 2. Uma perna se retraiu, seu corpo afundando em uma postura firme como a de um cavalo. Uma mão voltou à cintura, a outra avançou em um soco preciso e certeiro. 3. Seu corpo se tensionou. Ambas as palmas das mãos se estenderam para a frente na postura final. Era uma série de katas fluidos e poderosos. Uma dança de ataque e defesa projetada para treinar o corpo a se tornar um receptáculo digno para canalizar imensa energia mágica. Era absolutamente absurdo, e ele adorava. Após terem praticado as formas marciais, finalmente passaram para o treinamento mágico propriamente dito. Sinta a energia do espaço ao seu redor, disse o velho mestre da frente, com a voz rouca como cascalho e vento. Concentre-se completamente. Não pense na energia. Sinta, o universo respira. Respire com ele. Agora, reúna essa energia em si mesmo. Forme o diagrama matricial mais simples. Firme e determinado, Aidan respirou fundo e ergueu as mãos à sua frente. Fechou os olhos, afastando a lógica fria e rígida da ciência que governara toda a sua existência. Pela primeira vez, ele não analisou, ele sentiu. Uma energia quente e vibrante agitou-se em seu âmago, mas ele também podia senti-la no ar ao seu redor, nas pedras antigas do pátio, em tudo. Suas mãos deslizaram para os lados, e uma fita de luz laranja pura e incandescente emanou de suas pontas dos dedos, acompanhando o movimento. Com um leve giro de seus pulsos, a luz curvou-se em um círculo perfeito. Ele empurrou para frente, e outro conjunto de linhas emoldurou o círculo, criando um quadrado perfeito ao seu redor. O padrão geométrico impecável encaixou-se com um zumbido suave, cintilando no ar à sua frente e lançando um brilho dourado e quente em seu rosto atônito. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.